Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. E hoje vamos falar sobre o outro lado do emagrecimento com Lu Anhaia. Ela vai ter uma visão bem diferente, mental, para ajudar você nesse processo de emagrecimento. Quem não quer emagrecer, né, gente? Nem que seja 1 quilinho, 2 quilinhos, todo mundo quer. Eu mesmo estou nessa, porque eu engordei uns 10 quilos. O povo acha que não é verdade, mas eu engordei. E eu estou nesse processo também de querer emagrecer um pouquinho. A gente vai saber tudo com a Lu daqui a pouco. Porque eu vou chamar, lógico, a Odara, que eu adoro, essa clínica fantástica de estética, bem-estar, que ela fica em São Paulo e também tem franquia no Brasil todo. Eu frequento a de Pinheiros e quem for lá, entrar em contato no telefone deles, vai falar que encontrou aqui no Saúde Desperta ou falar de mim, Guta Maranhão, e você vai ter 20% de desconto em todos os procedimentos que tem lá. Você entra aqui no site deles, odaralifestyle.com.br, olha lá tudo que eles têm. É aquela clínica, gente, que a gente acha assim que é dos sonhos, porque ela tem tudo que a gente precisa para físico e extrafísico. Então, você faz uma terapia de fisioterapia, você faz uma terapia integrativa, você faz um reiki, você faz uma barra de axis que eu fiz semana passada. Amei, penso no negócio relaxante na cabeça. Nossa, eu adorei. Nunca tinha feito. E você pode fazer também injetáveis para emagrecimento, para nutrição, para pegar mais vitaminas. Você pode fazer parte estética, ficar mais bonito. Eu mesmo fiz um peeling também semana passada lá. Aquelas massagens relaxantes, massagem, drenagem de emagrecimento. Tem várias coisas maravilhosas na Odara que vocês vão amar, como eu amo, né? Sempre que eu estou em São Paulo, que eu estou sempre assim, Recife, São Paulo, minha vida por enquanto está assim. E quando eu estou em São Paulo, sempre vou na Odara fazer aquele meu dia da beleza, da estética, do autocuidado. É maravilhoso quando você associa as duas coisas, né? Você cuida do físico, do extrafísico, mente, corpo, alma, tudo no equilíbrio. E você ainda ganha 20% de desconto com o voucher Guta 20. Não pode perder na Clínica de Pinheiros essa promoção, esse desconto. Mas a Odara tem vários lugares. Tem no Itaim também, tem em Campinas. E na sua cidade deve ter, ou se não tiver, estão fazendo, porque a Odara está, ó, numa crescente maravilhosa. Essa clínica parceira que eu adoro. E agora eu vou chamar a Lu. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui e falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é sobre o emagrecimento, mas não nele, somente nele propriamente dito. Perfeito, Lu. Gente, a Lu, ela é formada em educação física, mas ela fez uma pós bacanérrima de anatomia emocional. Lu, conta pra gente o que é essa anatomia emocional, que eu acho que é algo que todo mundo precisa ajustar a emoção, né? O sentimento, as ansiedades, que muitas vezes é descontado na comida. Mas antes, fala um pouco de você. Como é que você começou esse processo? Você já fazia alguma coisa assim integrativa? Ou você entrou na educação física e depois passou a ver esse lado e fez essa pós para poder passar mais informações para os pacientes? Conta de você, como é que foi esse seu despertar desse lado? Vamos lá. Eu sou formada em educação física, já tem seus 12, 13 anos, e eu sempre gostei dessa área do corpo. Sempre foi algo que eu senti paixão em ajudar as pessoas a se olharem, a conseguir conquistar o tão sonhado corpo que desejam. Fiquei muito tempo na área do fitness, logo depois fui para mais focado para a individualidade de cada um, trazendo essa questão do personal trainer. Porém, aos pouquinhos, a gente vai vendo que, por mais que eu possa passar o mesmo treino para diferentes pessoas, os resultados, eles não são iguais. E começou de me chamar a atenção, tá, mas por quê? Se a pessoa está me dizendo que ela está seguindo essa alimentação, que ela está treinando da mesma forma que a outra, por que uma emagrece e a outra não? Começou de me vir essa inquietação e me chamar algo a mais. E aí, claro, que nem sempre é apenas um lado, a vida vai pregando algumas peças e vai chamando a gente, né, para o convite. Hoje eu falo muito, eu gosto muito de abordar o propósito de vida também. E eu acredito que foi isso que me moveu.
Hoje eu entendo que é o meu propósito de vida olhar o ser humano muito mais do que apenas o corpo físico, que a gente é muito mais do que isso. A gente é corpo, alma, coração, emoções, não tem como separar, tá tudo junto. Então, se eu hoje quero emagrecer e eu não olhar para o meu aspecto emocional, se eu não cultivar bons relacionamentos, por exemplo, relacionamentos tóxicos, sim, eu vou ter dificuldade de emagrecer porque eu não sei dizer não para o outro, porque eu não consigo seguir a minha vontade, ter realmente o que eu desejo e o que eu acredito, o meu genuíno. Então, é preciso olhar o ser humano de uma forma mais global, de uma forma mais geral, para daí sim ele ter resultados. E aí, quando falo assim, não é só sobre a questão do emagrecimento, porque é muito interessante a gente olhar que se eu for puxar a questão da anatomia emocional mesmo, ele é baseado em fundamentos biológicos, tá? A emoção, ela é um fator biológico do nosso corpo. E ele está baseado, quem começou tudo isso foi um doutor alemão, Dr. Hammer, que ele desenvolveu essas 5 leis biológicas através de um grande susto que a vida pregou nele. Ele perdeu o filho de uma forma inesperada e ele, já com a formação de médico e oncologista, ele, meses depois, desenvolveu um câncer. E a esposa também. E aí ele se questionou, tá, mas por que isso aconteceu, né? Sim, aconteceu essa tragédia toda na minha vida, mas por que eu desenvolvi esse câncer? E aí ele começou a estudar tudo isso. E já nos desenvolvimentos clínicos, começou a fazer as pesquisas e a entender que é uma questão biológica, que a gente carrega aquilo que a gente viveu e que o nosso corpo, ele não mente, a nossa patologia, ela não mente, a nossa boca sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz que está tudo bem e não está. E aí reflete nas patologias do nosso corpo, sempre com uma causa emocional. Hoje, quando a gente pensa, eu tô com um cansaço físico, meu corpo não tá respondendo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Hoje a gente vai tratar somente o sintoma, mas eu não vou estar tratando a raiz do problema. Então, quando a gente olha nessa visão da anatomia emocional, a gente vai na raiz, no que causou esse problema. Porque o nosso corpo, ele está todo interligado, nada está solto. Está tudo interligado. Então, eu busco hoje olhar para o meu cliente, tentar entender o porquê ele está sentindo isso, ou o porquê ele está estagnado na questão de peso, e eu tento abordar todas as outras áreas da vida dele para tentar ajudar. Então, Lu, o que são todas essas outras áreas? Eu vou ter que analisar ele num aspecto geral, para tentar entender o que está acontecendo. Às vezes está no sono, às vezes está na alimentação, outras vezes está lá nos relacionamentos, às vezes está no trabalho, está na vida financeira. Então, a gente precisa olhar dessa maneira global para conseguir ajudar esse aluno para ele ter resultados melhores dentro do reflexo do exercício físico. Porque ele vai estar fazendo, às vezes, um treino tão pesado, só que ele ele nem consegue responder a esse treino. Por quê? Porque ele não dormiu direito, ou eu acabei de ser mãe, eu tô com criança pequena em casa, eu tô sobrecarregada com tudo, eu quero treinar, eu não tenho nem energia para isso. O que adianta eu passar o treino mais hard para essa mulher se ela não vai ter nem forças, ela não vai nem querer estar ali, o corpo dela não quer estar ali. Então eu preciso olhar ela de uma forma diferente para tentar ajudar. Ai,
Então, você está me falando que o dia que eu não tenho vontade, então, simplesmente eu não preciso ir treinar. Também não é assim. Bom seria se tivesse uma pílula mágica que fizesse a gente chegar nos nossos objetivos aí sem a gente precisar fazer esforço nenhum. Seria ótimo, mas não, isso não existe, né? Então, a gente precisa trabalhar, né, englobando todas essas áreas, tentando equilibrar todas essas áreas para conseguir um resultado bom, ter um resultado, né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre alimentação e exercício físico. As pessoas acham que existe uma balança e que, não, já é comprovado. Se eu me alimentar de uma maneira muito melhor, eu não preciso fazer atividade física, ou não preciso fazer tanta atividade física, que vai estar aí no patamar igual. Já pensei assim. Hoje não. É menos ruim, né? Mas precisa, é tudo, né? Tem que fazer tudo. E isso, hoje eu penso que é a igualdade. Aqui, ó, tem que ser igual, tem que estar igual. Eu preciso ter uma boa alimentação. Eu sempre falo de escolher bem os alimentos para essa alimentação ser nutritiva, que nutrem o seu corpo, que façam bem suas células, que façam bem para o seu organismo, né? Fugir de alimentos que inflamam o corpo, seguir a orientação das nutricionistas, que eu acho que é tão válido, né? Senão elas não estudariam para, né? E ao mesmo tempo mover o corpo, porque o nosso corpo hoje, atualmente, ele não tem mais a mesma facilidade de se manter ativo como antigamente. Porque se a gente for analisar toda a nossa história, antigamente a gente andava muito mais, a gente subia mais escadas. Hoje a gente sobe só de elevador. Delivery até umas horas, né? Fácil acesso, tudo. Bem diferente. Então, a atividade física hoje, ela é necessária, por quê? Porque o nosso ritmo de vida, ele acabou mudando, ele é outro. Hoje a gente não se movimenta mais como os nossos antepassados. Eles eram muito mais ativos do que nós. Então, por trabalhar mais sentado, numa posição só, a gente precisa desse exercício para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. É importantíssimo, tanto a gente adequar o ambiente, é um equilíbrio, né, de tudo. É a alimentação, o ambiente, a rotina. Eu gosto de exercício, mas eu não tenho muito tempo. Ou eu durmo, ou eu faço exercício. Eu estou numa fase da vida, mas é uma fase. Eu também já tive fase que eu estava mega malhadona, trabalhando, tal, não sei o quê, super seca, sarada. Agora eu engordei 12 quilos. Dos 12, emagreci 2, faltam 10, mas acho que eu não vou, porque eu estava muito magra também, então acho que eu estou quase no equilíbrio. Acho que se eu perder 5 tá bom. Mas eu preciso voltar a exercício. Eu faço, mas não faço tanto quanto eu deveria, quanto eu gostaria. Mas eu já percebo, por exemplo, é importante a gente perceber o próprio corpo, porque se eu fizer exercício pela manhã, eu não tenho muito, eu não rendo tanto, não sou tão bacana. À noite eu já estou mais na energia, à noite eu sou ótima, bem melhor do que de manhã. E outra coisa, alimento para mim não é tão relevante, mas dormida, nossa, se eu dormir bem, no outro dia eu tenho outro desempenho. Nossa, é outra mulher, outra pessoa. Se eu dormir mal, outro dia eu tô zorosa, assim, não consigo nem fazer nada direito, faço meio que na má vontade, assim, na força do ódio, como a gente brinca, né? Então, mas é aquela coisa. E o mental para dizer, depois eu faço, depois disso aqui, é o tempo todo, né? É o tempo todo. Sim. Mas eu não vou conseguir, não sei quem mais lá. Então, é complicado, às vezes, dependendo da rotina, você conseguir adequar. Mas o mental de você coordenar isso aí é fundamental para acontecer. E como você estava falando, pessoas com a mesma alimentação, o mesmo exercício, mas o desempenho é outro. Tem a genética também, que a gente sabe que influencia, mas o controle mental de você fazer essa mudança, o mindset, hoje em dia a gente vê que é tão importante quanto muitos outros fatores que a gente está considerando, né? Exatamente isso.
E é exatamente isso que você falou, é ouvir o teu corpo. Você já percebeu que você não rende tanto pela manhã. Então, é esse tipo de detalhe que a gente tem que trazer para a superfície, de ouvir o nosso corpo e aceitar e tentar adequar a nossa rotina, a nossa vida, para que fique mais saboroso, vamos dizer assim, para o nosso corpo. Porque a atividade física em si, ela já é, vamos dizer que aquela coisa de paixão para poucos. São poucas as pessoas que realmente olham para a atividade física e dizem: eu amo, eu não vivo sem, o meu corpo reclama. Se a gente for conversar, vão ser poucas pessoas que vão falar sobre desta forma. Porém, se a gente realmente ouvir o nosso corpo, fica mais fácil, porque aí a gente vai estar dando para ele o que ele está pedindo, que às vezes é adequar o horário, que nem você falou, a alimentação para mim não conta muito, mas eu preciso dormir. Então, ouvir esse corpo, tentar adequar a rotina para dormir melhor, para conseguir fazer a atividade física. E aí, voltando para a questão da emoção também, a gente pode trazer essa visão de olhar para o nosso corpo de uma maneira geral e, e realmente ajudar através da atividade física. Por exemplo, hoje eu sei que no olhar, né, da anatomia emocional, se eu pegar uma cliente que aconteceu há pouco tempo atrás, que ela estava numa fase estagnada de vida, ela estava para tomar uma atitude muito séria sobre separação e tudo mais, e aí ela veio treinar e eu percebi, né, que ela estava. Você percebe que a pessoa está triste, que ela está ali exatamente assim na força do ódio, né, porque ela sabe que ela precisa, né, viver tudo aquilo ali. E aí eu falei para ela, olha, hoje a gente vai trabalhar pernas, a gente vai trabalhar bastante pernas, força de pernas. Porque se eu for olhar para a educação física, lá para a base da anatomia mesmo que me trouxe, a gente aprende que a nossa coluna vertebral, ela é a base do nosso corpo, a base de sustentação. Só que quando eu olho para uma visão mais da anatomia emocional, eu percebo que quem me dá sustentação, quem me leva para a vida, são pés e pernas. Então, aonde o exercício físico vai me ajudar? O que eu preciso fazer com essa cliente? Na vida dela, ela precisa tomar uma ação, ela tem que tomar uma atitude. E se eu sei que quem vai me dar essa ação são as pernas e os pés, porque ninguém vai para a vida se os pés não estiverem enraizados. E aí, já fazendo um adendo, quando a gente tem aquele pezinho 10 para as duas, um pé para um lado, um pé para o outro, a gente não sabe para onde ir. Então, o que eu preciso fazer? Fazer com que esse cliente alinhe os pés. Porque ninguém vai para a vida se não estiver olhando para frente. É para frente que se anda. A partir do momento que eu estou com os pés sempre parado, eu sei para onde eu vou, mas eu não sei se eu quero. Eu estou sempre na dúvida. Então, para ajudar o meu corpo, eu preciso fazer o quê? Fazer essa correção postural, porque é de milímetro a milímetro que o meu corpo vai entendendo que ele pode tomar uma ação diferente. Então, eu volto com esse pezinho. E aí, para essa paciente, para essa cliente, que ela precisa ir para a vida, ela precisa ter força para a ação, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar deslocamento de perna, eu preciso trabalhar fundo, eu preciso trabalhar avanço, para que ela vá para a vida, para que ela entenda que ela tem força para tomar ação e, o mais importante, para manter essa opinião que ela tomou. Porque senão, hoje, talvez ela poderia sustentar por conta dos filhos o relacionamento. E ficaria. Quantas histórias a gente sabe assim, né? Que manteve-se ali. Só que aí, às vezes, ela ganha um excesso de peso, às vezes ela vai desenvolver uma outra patologia, e ela vai. O corpo vai demonstrando para ela que ela não está feliz naquele relacionamento. Às vezes ela vai desenvolver
uma papada, e aí ela vai para a estética para tirar aquela papada, e aí ela resolve, ela consegue, só que aí passa um tempo, ela engorda, emagrece naquele efeito sanfona e acaba voltando essa papada e ela nunca tá feliz. E aí, se eu for olhar, garganta, fala, ela não tá falando o que ela gostaria, ou ela tá engolindo muito e sem querer. Sabe aquela coisa de ter que aceitar algumas situações? Às vezes ela está passando por isso e ela não tomou a atitude de escrever a sua história na vida. Que é exatamente isso que o nosso corpo quer. Que a gente pague o pedágio. O pedágio ele vai existir de qualquer forma. Ele sempre vai existir, só que a gente vai ter que bancar esse pedágio. Tanto se eu quiser dizer sim, quanto se eu quiser dizer não. Só que eu vou ter que sustentar isso, porque toda vez que eu faço, que eu digo sim, querendo dizer não, o meu corpo, ele vai desenvolver algum tipo de patologia por conta dessa emoção. E a mesma coisa o inverso. Então, esse pedágio, ele sempre vai existir. A gente tem que escolher as nossas batalhas para conseguir tomar essa melhor atitude para o corpo sofrer menos. E aí, não existe, se a gente for olhar assim, não existe um corpo perfeito. Existe o meu corpo como eu estou hoje. O meu corpo ele vai se moldando conforme as minhas emoções, conforme a vida vai me guiando ao longo do tempo. Porque a gente vai mudando, né? E se a gente for olhar nossa foto dos 20, dos 30, 40, 50, 60, a gente vai se moldando ao que a vida vem apresentando pra gente. Porque às vezes, ai Lu, parece fácil querer tomar uma atitude, só que nem sempre é possível. E eu concordo, nem sempre é possível. Às vezes você tem que se manter ali nessa situação, às vezes num emprego que você não quer, porque você precisa se reestruturar, seja financeiramente ou fazer um curso novo para você ir para outra área, fazer toda essa mudança. E às vezes isso demanda um tempo a mais e eu preciso ficar naquele ambiente que não me faz tão bem, que eu não gosto tanto de ficar, né? Eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Então, dando outro exemplo, uma outra situação, vamos pegar uma mulher que ela está trabalhando no emprego que ela não quer, e ela já está nesse emprego há mais de 10 anos. E aí, em contrapartida disso, ela está brigando com a balança porque ela saiu, né, há 10 anos atrás, ela entrou nesse novo emprego, e antes dela fala assim, Lu, mas antes no meu outro emprego, eu era magrinha, eu mal tinha tempo de comer, eu tinha uma rotina muito mais conturbada de trabalho, e a minha vida era totalmente diferente, e hoje eu estou com esses 10 quilos a mais, e eu não consigo perdê-los. Eu não sei o que aconteceu, foi logo depois disso tudo. E aí a gente volta lá atrás naquele conflito. O que foi que aconteceu lá que fez com que você tivesse que mudar? O que aconteceu? Pode ser uma situação de vida, pode ser um trauma, ou simplesmente essa mudança que ela foi para um emprego, para um novo emprego, achando que ia ser a solução, e ela chegou ali, não se dá com os colegas de trabalho, responde para um chefe que não trata ela bem, e ela está ali engolindo toda essa situação, mas ela precisa daquele emprego, porque em casa ela precisa ter essa resposta financeira, vamos dizer assim. O que o corpo vai fazer? Ele vai tentar se proteger. Como o corpo entra em proteção? Através da gordura. Acumulando energia. Acumulando, isso mesmo, ele vai acumulando energia. E essa energia vira gordura. Então, só que essa energia é uma energia frequenciada, invisível, que a gente sente, mas não matéria. Não, é energia da matéria, ATP, energia, gordura. Nesse caso aqui, é a energia que a gente precisa, mas só precisa da medida, né? Exatamente. E aí é interessante que o corpo vai se preenchendo daquilo que faz falta, né? Por que tem pessoas que elas sentem mais vontade de alimento doce? Por que algumas pessoas têm mais vontade do alimento salgado? Porque a gente é diferente e são fomes diferentes. Então, cada organismo vai responder de uma forma.
E a gente sempre vai responder conforme a gente vê a vida. O meu óculos de ver a vida é diferente do teu, que é diferente do dela, que é diferente do dele. Porque senão seríamos todos iguais. Por exemplo, uma aluna que diz assim: ai, tô com enxaqueca de novo. Ai, mas é normal, a minha mãe tem enxaqueca. A minha avó tinha enxaqueca. Ai, Lu, eu tomei aquele cafezinho e eu já sei. É porque eu tomei o cafezinho que me deu a enxaqueca. Será? Então, todas as pessoas que tomar o cafezinho vão ter enxaqueca. E não é assim. E não é assim. Por quê? Porque o jeito dela encarar a vida é diferente do meu. E cada um vai escolher o jeito de olhar essa vida. E aí vão vir os reflexos, que é aonde a gente vai moldando o nosso corpo. Voltando para o assunto de gordura, quando a gente fala de abdômen, que é a queixa maior da mulherada, né? Ai, Lu, tá tudo bem, mas eu gostaria muito de perder a minha circunferência abdominal. O que eu faço? É o abdômen que vai solucionar a vida? É isso que eu preciso fazer? Se eu for olhar em exercício, agora vou trazer de tudo um pouquinho. Se eu for olhar para exercício, lamento dizer, abdominal não perde gordura. Fazer exercício abdominal não perde gordura. Ele fortalece o core. Sim, ele não é ruim, ele vai fortalecer o core. Agora, a gente já tem muitos estudos científicos que se eu fizer um agachamento com uma carga legal, barrinha nas costas, descendo uma amplitude legal, numa cadência bacana, vou fazer o movimento certinho, eu vou estar trabalhando muito mais esse músculo do abdômen do que no próprio abdominal. Então, eu preciso de um exercício mais complexo para mim conseguir estar trabalhando aí de fora para dentro. Agora, se eu olhar de dentro para fora, aí eu vou buscar emoção. Se eu for buscar emoção, abdômen é ninho. Ninho é proteção. E aí, esse ninho vai depender, não precisa ser só de mãe, pode ser de pai, pode ser de irmãos, vai depender de quem está nesse ninho. Pode ser de um filho, pode ser do marido, vai depender de como eu enxergo quem que está nesse ninho. Porque às vezes eu quero proteger e eu não sei como. E aí eu acabo, às vezes, descontando no alimento, que vai acumulando e aumentando essa gordura abdominal. Porque o corpo entende, tá, então, já que você não consegue, deixa que eu resolvo, eu coloco uma gordurinha aqui e você se protege. E aí, falando nessa linha de gordura, olha só que interessante, quando a gente fala de gordura de braços, que algumas mulheres se queixam, né, não usam nem a blusa de manga mais cavada, né, porque tem vergonha dos braços, então acaba sempre cobrindo. Se eu for puxar na questão de exercícios, eu vou dizer, não, vamos lá, vamos fazer um treino puxado, vamos fazer série bisete, vamos exagerar aí nesse tríceps, que é o do tchauzinho, que é o mais difícil de definir, vamos fazer um trabalho bem bacana para a gente conseguir aí afinar esse braço, melhorar essa circunferência que está te incomodando. Ok. Só que em contrapartida disso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá na visão da emoção. O que pode ter sido isso? O braço é aquela visão do pegar. Às vezes, lá na infância, tem um gatilho lá na minha infância, que toda vez a minha mãe, toda vez que ela me chamava atenção, ela acabava me pegando no braço, me chamando a atenção dessa forma. E o meu corpo, ele gravou o quê? Se eu botar gordura ali, eu vou me proteger e não vai doer. Então, o corpo vai lá e ele se molda. Ele se molda a isso. E aí, como eu vou fazer isso? Eu preciso voltar, eu preciso fazer retroceder um pouquinho para fazer essa pessoa pensar, para ver, Lu, tem a ver. Não, Lu, não é isso. E aí a gente vai fazendo essa dança, vamos dizer assim, para buscar o que eu posso fazer a mais para ajudar a chegar onde você quer. Gordura nas pernas.
Ai, me incomoda os Muita flancos. gente tem essa coisa, né, lipoedema, né? Muita gente fala, ultimamente, coincidência ou não, eu tenho ouvido muito isso. E até ia te perguntar, eu estava já aqui no gatilho para te perguntar de pernas, né? Porque inclusive, eu tenho umas 3 amigas que fizeram cirurgia para me remover, porque realmente não consegue tirar. E são pessoas que fazem exercício, que são saudáveis, que têm uma alimentação boa, exercício, inclusive todos os dias, e não sai a gordura da perna. Teve que operar para conseguir fazer, ficar numa estética que ela queria, mais agradável para o ponto de vista dela. Mas tem muito isso. E é incrível como o corpo é muito conectado. A biologia celular, ela é conectada com o emocional totalmente. E a medicina germânica explica isso, né? Como você falou, do médico. E as pessoas não têm essa ideia de como tudo é conectado, como tudo é programado, do mesmo jeito que você bota uma coisa na cabeça. Ah, é doido. Não, não é doido, é programação mental. Você bota aquilo na sua cabeça, você programa seu corpo para isso. O seu corpo é uma máquina. A gente esquece. Ah, é o corpo. Não, é um carro, é um veículo, é uma máquina que você está usando para estar nesse planeta. E você pode programar essa máquina, pode fazer um reset, você pode desenvolver. Eu digo até por mim, até fazer um exemplo assim, meio nada a ver, mas que é de coisa mental. Eu nunca fui boa em esporte na minha vida. Nunca fui grande de fazer esporte, de nada. Quando criança, eu era ruim em tudo, assim, fraca em tudo. Eu fazia assim, não, eu fiz balé 8 anos, era boazinha, média. Qualquer outro esporte que eu fazia, eu era muito fraquinha. Então, na minha cabeça, eu era fraca em qualquer esporte. Bicicleta, nossa, eu nunca tive muito equilíbrio, caía com facilidade, então também nunca me forcei, sempre fui muito de boa, meus pais não forçavam nada. Então, eu vivi minha vida sem fazer nenhum esporte, porque teoricamente não era para mim, porque eu nunca desenvolvi. Há pouco tempo, tipo, há 5 anos, eu com 38 anos, 39, eu queria uma coisa com natureza, tal, deu uma doida, eu disse, eu vou surfar. Aí, cara, surf, primeiro tem nada, aparentemente não tem nada a ver comigo, eu sou toda assim, tradicional, tal, vou surfar, vou embora, vou surfar. Peguei um professor de surf e fui embora surfar. De primeira, eu subi na prancha. E eu disse ao cara, eu sou ruim de equilíbrio, não ando de bicicleta direito, nunca andei, eu vou cair o tempo todo, mas eu tô afim de tentar. De primeiro, eu subi. E surfei bem pra caramba, até o final da areia. Eu digo, como é que eu consegui fazer isso? Que milagre foi esse? Eu acho que, sem querer, eu fui com tanta leveza e botei na minha cabeça, eu tô aqui para curtir, tô aqui pela experiência, eu vou me entregar, dando certo ou não, tá tudo bem, se eu cair o tempo todo, cair, se der um caldo afogadinha, tá tudo certo, tô viva, se passar algum bicho, ou passar correndo, e vamos embora. E eu fui com o coração aberto e deu mais certo do que eu imaginava. Eu achei que eu ia cair o tempo todo, isso fez super bem. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer isso. Depois treinar Muay Thai, kickbox, que também eu desenvolvi bem rapidamente, que eu achei que ia ser horrível, não sabia dar um murro, não sei dar um peteleque em ninguém, eu sou super delicada. Então, jamais imaginei que eu ia dar um murro bem feito, um chute bem feito, numa luta, jamais. E eu faço bem, mas por quê? Porque eu desenvolvi um negócio que eu não sabia. Então, a gente não pode também se condenar como eu me condenei. Ah, eu sou ruim em todos os esportes, eu sou fraca em tudo que é coisa física. Não, eu posso ser bacanérrima se eu quiser. É tudo muito o controle mental e a oportunidade que você se dá para fazer alguma coisa nova. Não é porque eu sou ruim, eu era ruim com 10 anos, com 15 anos, que agora com 40 eu vou ser ruim também. Não, quem sabe? De repente, eu posso estar boa, e foi o que aconteceu comigo. Eu testei e deu certo em algumas coisas. Não testei tudo, que também não tem nem tempo para isso, e nem paciência. Mas poucas coisas que eu fiz que deram certo, eu fiquei muito feliz por mim, e usando esse exemplo para motivar as pessoas a não se condenarem e tentar fazer alguma coisa. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Eu não tenho vergonha de nada. Se cair, caiu, tá tudo certo. Se levou um tombo, vergonha disso? Não, isso não é vergonha, gente. Vergonha é roubar, matar. Mas como se fala, né? Vergonha é roubar, matar, você cair, você fazer um vexamezinho assim no esporte. Ah, bobagem, pelo amor de Deus. A vida é tão mais que isso. Né? Ter maturidade, né? Somos adultos. Ter maturidade para perceber que isso é bobagem, não é vergonha. Tenta qualquer coisa. Se der errado, você tentou, né? E experimentar, que é isso que você fez. E a gente ir sem expectativa, que esse é um ponto bem interessante também. Quando a gente foca muito só no emagrecimento, a maioria das vezes você não emagrece. Agora, quando você foca em fazer uma matrícula em um esporte onde você nunca teve interesse, ou já, que nem o seu caso, eu não sei se eu vou conseguir, ou eu era ruim naquilo, e agora eu tento novamente, depois de 20 anos atrás, e aí desperta o interesse do meu corpo, e o meu corpo gosta daquela atividade, e ela
ir sem expectativa. Acho que esse é o grande segredo. Você não colocar o teu foco total no fato, eu preciso emagrecer. Sabe aquela coisa de, pesei de manhã, eu vou pesar à noite. Porque eu pesei hoje, amanhã eu vou pesar de novo. Em busca mesmo desse emagrecimento. Tira o foco. Deixa fluir realmente com fluidez, para você conseguir se permitir subir na prancha, cair da prancha e subir novamente. E se der para pegar a onda, pegou. Se não deu, tá tudo certo. Tudo Escolhe certo, outro tipo uma de atividade. experiência. É. E isso vai se permitindo experimentar, porque a gente é muito melhor do que a gente pensa. Isso é um fato simples da gente perceber isso, é quando a gente para escrever agora, vamos dizer assim, 5 defeitos e 5 qualidades. Os 5 defeitos vai surgir assim, muito rápido. E as 5 qualidades a gente vai ter que pensar sobre a gente. E aí, o que é isso tudo? É aquela autocrítica. Que a gente é muito crítico com a gente mesma, a gente já vem antes, o nosso mental já vem, você não consegue. Acho que isso não é para você. Verdade, você vai mesmo? Que vergonha, você já tá velho para isso. Deixa isso para lá. Então, é se dar a chance do novo, tentar. A vida é uma só, ela passa tão rápida. E a gente precisa olhar a vida também, que tá tudo bem hoje a gente ter uma opinião e amanhã a gente mudar de opinião. Perfeito. O pessoal é tão assim, tem uma decisão. Não, eu sou assim, eu tenho que ser assim, porque senão eu vou achar estranho. Vão achar estranho, que se lasque o povo. Mude sua opinião, se é para o seu bem, se é para o bem dos outros, de quem está à sua volta, porque acho que tem 2 regras, né? Eu penso assim, na vida, tudo, em todas as coisas. Faz bem para mim? Sim. Faz bem para os outros? Sim. Ou é neutro, vamos dizer? Sim. Então vai. Vai fazer mal. Não, aí você repensa. Não pode ser fazer uma coisa bem para você e prejudicar as pessoas. Não, aí você tem que repensar aquilo ali. Mas se faz bem para você, não vai prejudicar ninguém, ou até pode fazer bem, vai na fé, que tá maravilhoso. A vida é para experienciar. Exatamente. Concordo totalmente com o que você falou. É uma das coisas que eu uso também e dá super certo. E eu acho que se a gente for olhar a vida com esses óculos, a gente cancela pelo menos 50% das patologias que estariam por vir. A gente poupa nosso corpo, a gente poupa nossa energia e a gente consegue ser o que a gente veio para fazer, a nossa essência, seguir o nosso propósito de vida, ser o nosso eu. E as coisas ficam mais leves. Simples assim. E aí a gente consegue trazer a nossa felicidade e fazer a felicidade do outro também, sem agredir ninguém e sem agredir principalmente o nosso corpo, que é a nossa morada aqui nessa dimensão, né? Então a gente tem que olhar para ele com cuidado, tá? Mas peraí, eu vou me prejudicar para agradar o outro? Até quando? Até quando eu vou fazer isso? Tá certo? Eu gosto muito de uma parábola que a Ana, que é a professora da anatomia emocional, ela trazia para a gente, falando assim: escolhe o que você vai querer ser no omelete com bacon. Temos o omelete com bacon. O ovo vem da galinha. O bacon vem do porco. Qual que é a diferença aí? A galinha, ela só deixa o ovo e ela sai, ela se vai. O porco, ele precisa morrer para deixar o bacon ali. Não tem outro jeito. Assim se faz o omelete de ovo com bacon. E aí, quem você vai querer ser na vida? A galinha ou o porco? Até quando você vai se anular de você para agradar o outro? Ou você dá o que você pode e você se respeita e diz, não, isso eu não posso dar, isso eu não posso fazer. Se a gente for levar esse raciocínio, a gente tem uma vida muito mais leve. A gente consegue ter os nossos resultados muito mais fácil, vamos dizer assim. Eu vou dar um acréscimo aqui, fale se eu estou errado ou não, que você foi falando do ovo com bacon, aí eu fui raciocinando qual resposta eu daria, porque eu não sabia o que você ia falar, aí eu pensei, por que ovo com bacon? Aí eu pensei o seguinte, o ovo, antes de você falar da morte ou não, eu pensei, o ovo é um todo, se não tiver o omelete, se não tiver o ovo, não existe omelete, então o ovo é aquela coisa que completa, que existe, né, que faz acontecer, que faz
Omelete existir. Omelete sem ovo não existe, ponto. O bacon é a cereja do bolo, né? O bacon é o destaque, o gostosão, que muda todo o sabor, que faz o negócio ficar mais legal. Aí eu pensei, cara, o que eu raciocinei? O bacon é um pouco de ego. É você querendo ser o melhor, você está querendo mudar aquele sabor para prevalecer o seu. E o ovo, ele é neutro, mas ele faz tudo. Então, na hora eu pensei nisso. Depois você falou da parte de morte, eu digo, opa, continuo com o ovo, continuo com a galinha. Mas de primeiro, quando você falou, eu raciocinei isso e pensei, cara, é melhor ser o ovo, porque o ovo completo, o ovo é tudo, o ovo unifica, e o ovo está tudo bem. Sim. E você controla o ego, porque você dá a oportunidade da outra coisa ter o sabor. Você bota um alecrim, você bota qualquer outra substância ali que vai dar aquele toquezinho e tá tudo bem. Nem sempre a gente precisa ser o destaque, nem sempre a gente precisa ser o máximo. Como eu falei para você no programa, eu estava conversando sobre os layouts e tal, aí eu disse, vou botar você numa tela maior, eu numa tela pequena, porque eu apresento o programa, mas o destaque é você que está falando, é você que está passando seu conhecimento. Esse programa de hoje é você no palco. Eu sou pequenininha aqui só para me meter um pouquinho, dar um pitaco, mas a vida é isso, a gente ser o ovo e deixar um ou outro destacar em momentos específicos e controlar o nosso ego, né? Deu uma viajada agora aqui nessa questão. Mas é o total, né? Que é importante demais. As pessoas são muito vaidosas, nossa, tem que diminuir. Exatamente. E aí que essa vaidade, ela acaba nos atrapalhando, porque hoje a mídia, ela tá em cima daquele corpo, aquele corpo ideal, né? Se tem essa idealização do corpo perfeito. Só que, de novo, esse corpo perfeito não existe, existe o seu corpo e até onde o seu corpo pode chegar. Então, a gente precisa ver até onde o nosso ego vai para saber até onde a gente pode ir. Porque a gente tem um grande defeito, a gente fica se comparando com o outro. E já que ela conseguiu, eu também consigo. E aí a gente tem, infelizmente, essas coisas da mídia social que acaba usando os filtros, que acaba facilitando tudo, só que não fala que tem tudo isso. Então, assim, aquela mulher, ela tem a rotina de vida perfeita. Olha, Lu, olha o que ela come, olha quantas horas por dia ela treina, olha tudo que ela faz. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Sim, porque você é um ser humano normal como qualquer outro. Você tem a vida corrida, como a nossa. Você trabalha, você estuda, você leva seus filhos na escola, você tem marido, enfim, existe uma rotina. Você tem vida social com seus amigos. Você tem tudo isso e é você por você, vamos dizer assim. Olha nos bastidores o que tudo tem por trás daquela mulher perfeita, né? Perfeita. Ela tem ajuda, talvez uma grande rede de apoio que ela não precisa nem preparar o alimento dela. Ele já está ali prontinho, alguém prepara para ela. Então, não se cobre tanto, não se julgue tanto. Entenda que se você for para se comparar com alguém, se compare com o que você era 1 ano atrás. Com o que você era 5 anos atrás, com o que você era no mês passado, para a gente não deixar também perder o fio da meada, porque quando a gente olha para essa questão corporal, se a gente estiver desfocada, vamos dizer assim, é muito fácil a gente ganhar 5, 10, 15, 20, 25 quilos e mal perceber. Eu saí do manequim 36 e ir para o 42, e quando eu vejo, eu já estou naquele 42. É fácil a gente se colocar de escanteio e não ver isso tudo acontecer. Então, se for para se comparar com alguém, se compare todo ano com quem você era no ano passado. Que tipo de atividade você fazia, o que teu corpo gostava, e se compare com amorosidade. Entenda de novo que com 20 você é uma, com 30 você é outra, com 40 você é outra, e assim sucessivamente. Porque o nosso corpo vai mudando e a gente tem que ir entendendo tudo isso. E aí é um processo também que a gente tem muita dificuldade de entender e aceitar a questão da menopausa, né? Que todas nós vamos chegar, e se a gente for olhar de um lado mais holístico,
Que lindo! Uma maneira maravilhosa de você olhar e dizer, bom, agora eu já passei por tudo aquilo ali, eu estou pronta aqui para aconselhar, eu estou pronta para dizer tudo que eu vivi, para acolher as outras mulheres, para me acolher, né? Olhando de uma forma mais geral. Só que aí, quando a gente olha do lado estético, ai, vem os calorões, vem aquela gordura que fica ali naquele lugarzinho que antes eu não tinha, o meu rendimento na academia já não é mais o mesmo, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes. Só que aí vem de novo a aceitação. Se eu me olhar com amorosidade e entender que, ok, eu perdi algumas coisas, perdi, só que eu também ganhei outras. Porque a gente é luz e sombra, é o mais e o menos o tempo todo. Então, é olhar para tudo isso e dizer, tá, ok, eu perdi, mas o que eu ganhei? O que eu posso me desafiar? Será que agora não é hora de eu pegar a prancha e ir lá tentar pegar uma onda? Será que agora não é a hora de eu me inscrever numa aula de dança que eu nunca fiz? Deixa teu corpo experimentar coisas novas para continuar sentindo essa alegria, esse entusiasmo que lá na juventude a gente tem de sobra. E assim, muito interessante essa coisa do corpo, porque a gente muitas vezes vê aquela pessoa super trincada, tal, e nem sempre aquilo é saúde. E eu não estou falando só de saúde mental, eu estou falando de saúde física. Nem sempre o seu corpo, seus órgãos estão funcionando maravilhosamente bem, sua função de sobrevivência humana está bem, porque seu corpo está trincado, sarado, maravilhoso. Não, muitas vezes não está, né? Fora o emocional, que a gente sabe que também muitas vezes não está. Às vezes está, maravilha, se conseguir tudo, perfeito, amém. Vamos embora, Deus quiser, um dia a gente consegue. Mas, se não, tá tudo bem também. Agora, as pessoas sempre terem esse como modelo, né? Como você falou, às vezes a pessoa está toda fantástica visualmente, mas emocional, tem uma rede de apoio gigantesca. Tudo bem, é o momento dela, é a vida dela, tá tudo certo. E o nosso é outro. Ou pode ser um dia aquele, ou pode nunca ser, que é o mais provável, né? Porque pessoas assim com grande destaque, uma ou outra perdida, né? Nesses bilhões de habitantes do planeta. E a gente tem que se comparar com a gente mesmo. E pensar também muito nisso, que o exagero, o forçar a barra, às vezes a pessoa está fantástica, mas tem, às vezes, um ligamento com problema, além de próprios órgãos com problema, um ligamento excessivamente puxado por ter feito o exercício demais, ou qualquer outra coisa de exagero que a pessoa veio a fazer por ansiedade, ou por vaidade, ou por vontade de conquista daquela coisa perfeita, e se esforça demais. E tudo na vida é equilíbrio, né? A gente tem que buscar isso e, como você falou, se comparar consigo mesmo. Que a nossa referência somos nós mesmos. Nós mesmos. E o que você falou que eu achei muito bacana, essa parte da menopausa, é questão de generalizando, momento. Tipo, eu particularmente, tive um momento da minha vida que eu estava com mais tempo para malhar. Então, eu cheguei a ter barriga trincada, que nunca na minha vida sonhei ter. Até uns 2 anos atrás, eu estava com barriga trincada. Eu digo, nossa, estou me achando, barriga tanquinha, nunca tive, fiquei me achando o máximo. Não, mas depois, corre, trabalha, engordei 12 quilos, estou toda barrigudinha aqui, banha. Mas assim, daqui a pouco eu volto também, não vou voltar a ser trincada, talvez eu não volte, porque eu não sei se eu vou ter tempo para malhar tanto. Mas tudo bem, foi uma fase, e está tudo certo. Eu estou noutra fase, que eu não consigo me dedicar tanto, mas eu me dedico a outras coisas. Eu não estou tão evoluída no corpo físico, assim, visual, como eu estava 2 anos atrás, mas eu estou numa evolução espiritual energética muito melhor do que eu estava 2 anos atrás. Então, neste momento, eu estou numa balança que, para mim, eu preciso me dedicar mais a uma coisa X ou uma coisa Y. Às vezes a pessoa está num trabalho novo, se dedicando, ou numa viagem, ou num casamento, ou teve filhos. É muito comum as mulheres, eu tive filho. Não, até vou contar um negócio assim engraçado, que eu conheci uma moça há uns anos atrás, e ela estava super barriguda, barriga bem banhuda, assim, bem largada. Ela fez, não, porque eu tive neném, tive filho e tal. E eu pensei que era um bebezinho recém-nascido, né? A mulher estava com aquela cara de maternidade, dando de aparentemente dando de mamar, aquela coisa. Eu digo, tem quantos meses? Ela fez, tem 4 anos. Aí eu, minha amiga, quer dizer, eu não falei, né? Mas pensei, minha querida, 4 anos, tu não conseguiu se arrumar, não conseguiu voltar para si, não conseguiu se priorizar um pouquinho. Poxa, você está largada, gorda. Não que gorda seja ruim, mas assim,
esteticamente não agradável para ela própria, né? Que cada um é como quiser, mas ela estava insatisfeita, dando satisfação, inclusive, que eu nem perguntei, de que ela estava largada, ela mesmo já justificava, sem ninguém perguntar. Quer dizer, ela estava incomodada como ela estava, ela não estava feliz. Só que há 4 anos a criança nasceu, e há 4 anos ela estava largada, né? Não se cuidando, e estava incomodada com isso. Até que ponto ela deveria ter observado, feito uma autocrítica nesse sentido de eu preciso me priorizar. Isso não é egoísmo, isso é auto-amor. Isso. Isso é necessário. Mesmo a gente, eu sou mãe, tenho 2 filhas, tive meu momento de dedicação, mas também em algum outro momento eu comecei, não, eu vou ter que dar uma pausa, eu vou ter que deixar com a babá, vou ter que deixar com uma pessoa ir correr na esteira, e dar uma andada na praia, ir na academia. Ah, é egoísta. Não, é importante. A gente tem que estar conectado, corpo e alma. E não é só o corpo, é o corpo fazendo ele funcionar de maneira ideal para a gente viver, porque eu tenho 43 anos hoje e eu brinco que eu não cheguei na metade da idade. Eu digo, ó, hoje em dia eu estou me cuidando pra caramba, me alimento bem, não como carne, vou viver mais de 100 anos. Estou nessa, vou viver mais de 100 anos. Então, se eu estou com 43, eu não cheguei nem na metade da minha vida. Cara, eu tenho muita coisa para viver. Eu tenho que ter muito saudável, tenho que ter muito maravilhosa para curtir 60 anos aí que tem na minha frente. Então, quanto mais eu puder manter minha saúde física e mental equilibrada, melhor para mim e para quem está em minha volta, porque eu vou estar uma pessoa melhor para todo mundo. Isso mesmo. E aí é o assumir as rédeas da sua vida. Pegar a sua canetinha e escrever a sua história. Se você está aí esperando alguém vir te dizer, ai, coitadinha dela, não emagreceu depois que teve a criança, daqui, vem cá que eu vou resolver tudo para você, vai lá fazer sua atividade física. Ai, você quer a comidinha pronta? Tá aqui a comida. Não, ninguém vai fazer isso por você. Enquanto você não tomar a rédea da sua vida, enquanto você não pegar a sua caneta e escrever a sua história, ninguém vai fazer isso. Você vai ter as suas consequências. Você vai ter que lutar pelo que você quer. Você vai ter que tomar atitude e fazer o que o teu coração está pedindo. Você vai ter que correr atrás daquele corpo que você deseja. Você vai ter que correr atrás para resolver o conflito que você tem lá com o teu pai que está refletindo lá na tua vida. Você que vai ter que... Você que vai ter que... Esse detalhe aí, viu, de coisas emocionais de passado que a pessoa continua a vida toda, não resolve, reflete no corpo. Não adianta. O nosso corpo não aceita sujeira debaixo do tapete. Não adianta, porque a gente vai ir vivendo e vai parar no mesmo lugar no círculo. Ai, por que acontece a mesma coisa? Aí vai acontecer com a vizinha, vai acontecer com o marido, vai acontecer com o filho, e você vai ficar se perguntando, mas por que está acontecendo de novo? Pode não ser a mesma situação, mas vai ser similar. Vai sempre acontecer alguma coisa similar que vai te lembrar aquilo. Não dá para esconder sujeira debaixo do tapete. Vai ter que ir lá e vai ter que resolver para continuar a vida. Não tem jeito. Então, é olhar de uma forma ampla tudo isso, porque às vezes tá fora do teu contexto. Eu sei que você quer emagrecer, que é isso que está em primeiro plano, em primeira linha, mas olhe para as outras coisas. Olhe a tua vida de uma maneira global, de uma maneira geral. Cuida da tua espiritualidade, cuida dos teus relacionamentos. Se tiver alguma coisa para resolver com alguém, vá, resolva. Não fique guardando a palavra... sentindo vergonha de pedir perdão. É mais bonito você ir lá e perdoar e conseguir viver a vida, continuar a vida, do que você ficar remoendo isso. Ai, porque eu queria que fosse diferente, só que você não fez nada para mudar. Então, tente, arrisque, faça alguma coisa para ter um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, ações precisam ser diferentes. Porque senão nada vai chegar e vai sentar no teu colo. Não tem como. É impossível. Perfeito, Lu. Tapa na cara da sociedade. Mas o pessoal precisa, assim, todo mundo precisa tapa na cara. Eu também preciso muitas vezes, todo mundo precisa, seja em qualquer fator. Quem não? No emagrecimento, as pessoas ficam procrastinando e arranjando outra desculpa. Tá, eu já falei 10 vezes aqui que eu estou numa fase super corrida, trabalhando muito. É um pouco de desculpa, é uma realidade. Mas eu posso me alimentar bem. Eu posso escolher, já que eu não posso treinar tanto como eu gostaria, como eu deveria, pelo menos eu tenho que comer saudável, né?
tem que, no momento, se eu não consigo fazer tudo perfeito, o que eu puder de fazer perfeito, eu vou fazer. Comer, poxa, eu posso escolher comer perfeito. Ou o melhor possível. Então, dormir, não consigo tanto, mas quando eu dormir, faço meditação, faço energização, para conseguir fazer aquele descanso melhor. A gente vai somando possibilidades para você conseguir a perfeição. A perfeição, muitas vezes, a gente não consegue nunca, às vezes, infelizmente. Mas vamos tentar sempre. Se a gente tem a consciência, vamos tentando que um dia a gente chega, quem sabe? A gente consegue equilibrar tudo. Um dia Isso aí. Eu sempre falo que a gente não precisa ser 100%. Seja 80%. Você não precisa ser 100%. Você não precisa ser totalmente regrada. Você não precisa disso. Quem foi que falou para você que você tem que ser 100%? Primeiro, que ele nunca vai conseguir ser 100%. Então, seja 80%. E se cobre com amorosidade, se permita viver a vida, se permita ter experiências novas. Se acolha, se ame, em primeiro lugar. É isso mesmo. Muito obrigada, estou super feliz, amei nosso papo. Espero que tenha aberto a cabeça de muitas pessoas, elas passem a compreender a si mesmas e compreender situações que se compara e que passa a não se comparar tanto, porque não vale a pena, e possam melhorar suas vidas. Estou muito feliz de ter tido você aqui. Deixa para o pessoal o seu contato, sua rede social. Bom, o prazer é meu, muito bom falar sobre isso. O tempo passa e a gente nem vê, porque é um assunto tão interessante, porque é muita coisa envolvida, e isso é vida real, então isso tem que ser falado, e é o que você falou, às vezes, quem não? Acho que às vezes a gente só desperta se leva uns tapas na cara, né? Porque senão a gente não vai. A gente não vai. Bom, o meu contato nas redes sociais é lu.anhaia personal. E lá vocês vão saber um pouquinho sobre mim. E tem meu WhatsApp também. Eu posso deixar meu contato do WhatsApp? Claro. Posso? É 19996552615. Perfeito. Eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. O WhatsApp e o Instagram. Caso as pessoas... Tem gente que está ouvindo no Paranormal.plus, na rádio, e tem gente que está no YouTube. Então, clica lá. Na descrição do vídeo vai estar os contatos da Lu para vocês falarem com ela com mais facilidade e ter mais conhecimento, fazer uma consulta e conseguir emagrecer, manter sua mente equilibrada, seu corpo equilibrado e tudo fantástico na vida. Lu, muito obrigada. Muito obrigada a você. Beijo grande. Prazer estar aqui. Até a próxima.